Uma breve história da Igreja, as perseguições e os mártires. Mas a fé cristã teria que passar por duríssimas provas para que se manifestasse claramente que vinha de Deus e que somente Deus a sustentava. Nos 3 primeiros séculos de sua existência, a saber, no transcurso de 300 anos, muitas perseguições terríveis levantaram-se contra os discípulos de Jesus Cristo por ordem dos imperadores romanos. A guerra suscitada contra os cristãos não era contínua, mas recrudescia após intervalos curtos, e então era necessário que dessem razão à sua fé. Constrangia-os a oferecer incenso aos ídolos, e se recusavam a isso. Sujeitavam-nos a todo tipo de ultrajes, penas e tormentos que a malícia humana era capaz de inventar, e até mesmo a própria morte. Eles não davam nenhum motivo de ódio para seus inimigos. Reuniam-se para suas devoções e para assistir ao divino sacrifício, comumente em lugares subterrâneos, escuros e solitários, que ainda subsistem em Roma e em outros lugares, chamados cemitérios ou catacumbas, mas nem por isso evitavam o perigo de morte. Inumeráveis multidões deles deram testemunho, com o derramamento de seu sangue, da fé em Jesus Cristo, por cuja confirmação os apóstolos e seus imitadores haviam morrido. Por isso são chamados de mártires, que significa testemunhas. A Igreja reconhecia estas preciosas vítimas da fé, recolhia seus cadáveres, dava-lhes sepultura honrosa nos lugares santos da dormição e os admitia às honras dos altares. A Igreja não teve paz sólida até que o imperador Constantino, que vencedor de seus inimigos, favorecido e alentado por uma visão do céu, publicou editos dando a todos liberdade de abraçar a religião cristã. Os cristãos voltavam a tomar posse dos bens que lhes foram confiscados. Ninguém poderia perturbá-los por causa de sua fé. Não deviam ser mais excluídos dos cargos e posições do Estado. Podiam erguer igrejas, e por vezes o próprio imperador custeava-lhes os gastos. Os confessores da fé que estavam na prisão foram libertados. Os cristãos começaram a celebrar suas reuniões com esplendor e os mesmos gentios sentiam-se atraídos a glorificar o verdadeiro Deus. Constantino derrotou seu último concorrente, tornou-se senhor do mundo romano e viu-se a cruz de Jesus Cristo tremular resplandecente nas bandeiras do império. Em seguida, dividiu o império em oriental e ocidental, fazendo de Bizâncio, no Bósforo, uma nova capital, que embelezou e chamou Constantinopla. Esta metrópole rapidamente transformou-se numa nova Roma, em função da nova autoridade imperial que nela residia. Então, o espírito de orgulho e novidade se apoderou de alguns eclesiásticos constituídos ali em alta dignidade, que ambicionavam o primado do Papa e de toda a Igreja de Jesus Cristo. A partir dali, surgiram gravíssimos conflitos durante muitos séculos e, finalmente, o desastroso cisma com que o Oriente se separou do Ocidente no século IX, subtraindo em grande parte a divina autoridade do Pontífice Romano, que é o sucessor de Pedro, vigário de Jesus Cristo. As heresias e os concílios. Quando saía vitoriosa da guerra exterior do paganismo e vencia a prova de ferozes perseguições, a Igreja de Jesus Cristo, assaltada por inimigos interiores, entrou em guerra intestina, muito mais terrível, guerra longa e dolorosa,
que, iniciada e alimentada por maus cristãos, seus filhos degenerados, ainda não chegou ao fim, mas da qual emergirá a Igreja triunfante, conforme a palavra infalível de seu divino fundador, a seu primeiro vigário na terra, o apóstolo São Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São Mateus 16, 18. Já nos tempos apostólicos havia homens perversos que, por interesse e ambição, perturbavam e corrompiam no povo a pureza da fé com erros abomináveis. Foram combatidos com a pregação dos apóstolos, com os escritos e com as infalíveis sentenças do primeiro concílio que celebraram em Jerusalém. Desde então não parou o espírito das trevas em seus ataques venenosos contra a Igreja e as divinas verdades de que é depositária indefectível. E, suscitando constantemente novas heresias, tem estado a atacar, um após outro, todos os dogmas da religião cristã. Entre outras, são tristemente notórias as heresias de Sabelius, que desafiou o dogma da Santíssima Trindade, de Manes, que negou a unidade de Deus e admitiu duas almas no homem, de Ário, que não quis reconhecer a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nestório, que recusou à Santíssima Virgem a excelsa dignidade de Mãe de Deus e distinguiu em Jesus Cristo duas pessoas, de Eutiques, que não admitiu em Jesus Cristo mais do que uma só natureza, de Macedônio, que combateu a divindade do Espírito Santo, de Pelágio, que atacou o dogma do pecado original e da necessidade da graça, dos iconoclastas, que rejeitaram o culto das sagradas imagens e das relíquias dos santos, de Berengário, que se opôs à presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, de João Ros, que negou o primado de São Pedro e do Romano Pontífice, e, finalmente, a grande heresia do protestantismo, século XVI, forjada e propagada principalmente por Lutero e Calvino. Estes inovadores, ao rejeitar a tradição divina, reduzindo toda a revelação à Sagrada Escritura e subtraindo a mesma Sagrada Escritura ao legítimo magistério da Igreja para entregá-la insensatamente à livre interpretação do espírito privado, demoliram todos os fundamentos da fé, expuseram os livros sagrados às profanações da presunção, da ignorância e abriram a porta a todos os erros. O protestantismo ou religião reformada, como orgulhosamente a chamam seus fundadores, é o compêndio de todas as heresias que houve antes dele, que houve depois e que podem ainda nascer para a ruína das almas. Com uma luta incansável que dura 20 anos, a Igreja Católica não cessou de defender o depósito sagrado da verdade que Deus lhe deu e de amparar os fiéis contra o veneno das doutrinas heréticas. A imitação dos apóstolos, que sempre exigiu a necessidade pública, a Igreja, congregada no concílio ecumênico ou geral, definiu com toda clareza a verdade católica, dogma da fé, que ela propõe a seus filhos e arrojado de seu seio os hereges, lançando contra eles a excomunhão e condenando seus erros. O concílio ecumênico ou geral é uma augusta assembleia, através da qual o Romano Pontífice convoca a todos os bispos do mundo e outros prelados da Igreja, presidida pelo mesmo Papa em pessoa ou por seus legados. A esta Assembleia, que representa toda a Igreja docente, está prometida a assistência do Espírito Santo, e suas decisões em matéria de fé e de costumes, depois de confirmadas pelo Sumo Pontífice, são seguras e infalíveis como a palavra de Deus. O concílio que condenou o protestantismo
foi o Sacrossanto Concílio de Trento, denominado assim por causa da cidade onde se celebrou. Ferido com esta condenação, o protestantismo viu desenvolver-se os germens da dissolução que levava em seu organismo viciado. As discussões o dilaceraram, multiplicaram-se as seitas, que, dividindo-se e subdividindo-se, reduziu-se a pequenos fragmentos. No presente, o nome protestantismo já não significa uma crença uniforme e generalizada, mas um acúmulo, o mais monstruoso, de erros privados e individuais, recolhe todas as heresias e representa todas as formas de rebelião contra a Santa Igreja Católica. No entanto, o espírito protestante, que é o espírito de liberdade desenfreada e oposição a toda autoridade, não deixou de se espalhar, e muitos homens que, inchados com uma ciência vã e orgulhosa, dominados pela ambição e interesse, não hesitaram em forjar ou dar incentivo a transtornadoras teorias da fé, da moral e de toda a autoridade divina e humana. O sumo pontífice Pio IX, depois de ter condenado nos silabos muitas das proposições capitais desses irresponsáveis cristãos, para aplicar o machado à raiz, havia convocado em Roma um novo concílio ecumênico. Começou felizmente sua obra ilustre e benéfica nas primeiras sessões, que se celebraram na Basílica de São Pedro, no Vaticano, de onde veio o nome de Concílio Vaticano I, quando, em 1870, pelas vicissitudes dos tempos, teve que suspendê-las. É de esperar que, acalmada a tempestade que agita momentaneamente a Igreja, o Romano Pontífice organize e leve adiante o trabalho providencial do Santo Concílio, e que, desfeitos os erros que agora combatem a Igreja e a sociedade civil, possamos ver em breve a verdade católica brilhar com nova luz e iluminar o mundo com seus eternos resplendores.